tamanho da cardinalidade dos elementos e o tamanho do conjunto. A cardinalidade é o número de elementos de um conjunto. Não é 5. A cardinalidade dos reais é maior que a dos racionais. Isso. Você se refere que é maior. É isso mesmo. Os reais têm mais elementos que os racionais. Então, se liga com o tamanho da cardinalidade mesmo. A cardinalidade é a quantidade de elementos, né? Porque já vi em aula que todos os conjuntos têm o mesmo tamanho, infinito. Mas o infinito, ele é uma ideia, né? Ele não é um número. Então, depois dessa discussão, né, que eu estou mostrando para vocês, com esse exemplo, tanto o E4 como o E5, já começaram a perceber que os infinitos, né, têm tamanhos diferentes entre eles, né? E em relação a isso, né, aqui no E5, né, os reais têm cardinalidade maior. Proposição 4.1. Isso. O que a gente está usando, eu vou dizer mais adiante, qual é a ferramenta, né, da dedução que nós usamos para fazer aquelas implicações. O que eu quis mostrar foi como o matemático, né, ele faz essas demonstrações, né? Como ele visualiza essas demonstrações. Mesmo sem saber ou o nome ou a ferramenta que ele está usando propriamente dito. Deixa eu voltar. Tá. Voltei aqui para conjuntos, deixa eu ver. Existem infinitos maiores que outros? Existem, né? Gabriel Santana está perguntando. Aí o Lucas, por que no item C da proposição 4.1 o se somente se pode ser convertido para o igual? Porque imagine que todas as... Vou dar um exemplo besta, né? Imagine que a gente compartilha de, sei lá, de um guarda-roupa. Então, todas as roupas desse guarda-roupa você usa, né? Tanto eu uso como você usa, né? Então significa que essas roupas são nossas, né? É comum, é igual às roupas, né? Tanto para mim quanto para você. Então, eu posso dizer assim, então significa que se eu uso uma roupa, você também usa. E se você usa, eu também uso, né? É a mesma coisa que ter a mesma quantidade. Não sei se deu para entender com esse exemplo besta. Mas a ideia é isso, né? Quando é que você prova que duas coisas são idênticas, né? Sei lá, você pega, por exemplo, se o N, aqui eu vou aproveitar o que estava escrito, né? Como é que eu provaria, né? Suponha que o N é igual a Z, né? Suponha, a gente sabe que não é. Como é que eu provaria que esses dois conjuntos são idênticos? Primeiro, eu vou mostrar que o N está dentro do Z. E depois eu vou mostrar que o Z está dentro do N. Se eu conseguir fazer isso, então os dois não podem ser diferentes, né? Aí, nesse caso, em relação ao Z, eu consigo um elemento que está aqui no Z, que não está no N, né? Pego qualquer negativo, pronto. Eu defini um cara que está no Z e não está no N, logo eles são diferentes. Mas é tipo isso, né? Então, se eles fossem iguais, para todo x que está no N, isso implica que o x também está no Z. E se todo x está em Z, implica que o x está no N. Então, eles só podem ser idênticos. Essa foi a ideia que a gente usou lá, tá? Trocando do trocadilho para como se faz aqui nos conjuntos. Tem algum nome técnico para essa conversão?
o nome técnico para essa conversão específica não, mas conectivos podem virar operadores via álgebra universal. Acho que eu comentei isso. Né? A álgebra universal é a conexão entre a lógica e a matemática. Tipo isso. Tipo isso aqui. Ó. O conectivo aqui é a união. Né? Esse símbolo é propriamente matemático. Mas o conectivo lógico que faz a ligação com a união é o ou. Tá? Então, quem faz isso é a álgebra universal. Né? Quem fez isso foi a álgebra booleana, né? Boole, B-O-O-L, né? Esqueci o primeiro nome dele. Não é Alfred, não. Alfred Tarski foi quem escreveu a álgebra booleana. Bom, enfim, é tipo isso. Então, o I é outro conectivo, lógico, né? Que ele está atrelado à interseção. Aí tem um conectivo que está atrelado à implicação, né? Que isso aqui também é um símbolo lógico. Quem está atrelado à implicação é essa ideia de estar contido, né? Isso, já colocaram aí o nome do cara. Né? É Bully. Né? Acho que não tem esse R aí. Bom, mas enfim, o nome do cara não vai cair na prova, né? Então, é importante saber, mas se a gente esquecer, aqui na disciplina não vai morrer. Pois é, aí na lógica, né, que foi que aconteceu. Depois que foi criada a álgebra universal, né, aí queria se saber se podia se ter para outras lógicas. E acho que foi o Lehmann que ele tem um teorema equivalente à álgebra universal, que é já estendendo para outras lógicas, né? Aí já entra mais conectivos. Mas é legal mesmo essa coisa, né? A lógica você pode escrever matematicamente e a matemática você pode escrever logicamente, né? Então, uma se funde na outra, né? Muito bem. Bom, então eu acho que já temos um coro suficiente. Vocês permitem o início ou vocês ainda querem esperar mais alguém? Posso começar? Muito bem. Então, eu tinha dito no fim da aula anterior, né, a gente estava fazendo essa discussão aqui, né, que esses três conjuntos têm a mesma quantidade de elementos e os reais já não têm a mesma quantidade, tem mais elementos do que esses. Né? E eu disse que ia iniciar a aula de hoje falando desses três. Então, só para início de conversa, aqui foi da outra aula. Tá? Deixa eu apagar o quadro aqui. Agora eu caguei tudo. Aqui foi uma ferramenta que um menino da turma de cálculo passou para mim, né, que ele, aqui você, não é isso. Aqui dá para digitar em tempo real, né, fica bem bonitinho, dá para acompanhar melhor. Ah, agora já é. Vou ver isso aqui.
Bom, deixa eu só mostrar. Eu vou falar da ideia aqui, depois eu faço lá, tá? Então, aqui eu vou só comentar como no meu texto eu criei as objeções, né? Lembrando que se eu conseguir uma objeção, então eu estou contando, né? Que foi assim que os pré-históricos, né, criaram a matemática, né? A função objetora ela surgiu antes do número. O último número que surgiu foi o zero, né? Muito bem. Então a ideia aqui por exemplo, se eu for contar vocês, aí eu vou fazer uma objeção, né? Como é que é uma objeção? Eu vou associar vocês a números. Então, na lista aqui, na minha lista, né, dos alunos que ficam aqui no Meet, o Lucianderson é o primeiro, né? Então, eu vou associar ele ao número um. O Fernando é o segundo. Aleph é o terceiro. O Alexandre é o quarto, né? Então, eu estou falando o número de maneira ordenada, mas na verdade é o número, né? No caso, o quinto é o Álvaro, ou seja, o Álvaro é o número 5, Ana Estevam é o número 6, e assim vai. Fazendo isso, eu estou contando. Aí, quantos elementos tem? É só você falar o último número, né? O último número associado, né? Aqui ele já faz isso, ele está dizendo que tem 51 alunos. Muito bem, então, o que, que isso significa, né? Que toda vez que eu definir uma objeção, eu estou contando. E a objeção que eu estou definindo aqui dos naturais para os inteiros é essa, né? Eu vou associar o zero a zero, vou associar o 1 ao próprio 1, vou associar o 2 ao menos 1, vou associar o 3 ao 2, vou associar o 4 ao menos 2, o 5 ao 3, o 6 ao menos 3, assim vai. Aí a primeira pergunta, fazendo essa associação, todos os inteiros serão inclusos, né, nessa objeção? Porque se ficar alguém de fora, eu não estou contando, né? E aí, o que, que vocês acham? Será que se fazendo a objeção? Muito bem, então o que, que isso significa? Como fazendo essa objeção eu consigo abraçar todos os números inteiros, então os naturais e os inteiros têm a mesma quantidade, né? Lembrando que o que é uma função objetora? É a função que toda vez que eu pegar dois elementos do domínio diferentes, eles vão gerar imagens diferentes. E o que isso significa? Que nenhum número, não existirá dois números inteiros que vão receber a mesma ordem, tá? Então, eu consigo ordenar todos. Essa foi a ideia para contar os inteiros. Agora, a ideia é para contar os racionais. A ideia para contar os racionais, eu fiz baseado, né, o que eu fiz é um pouco diferente do que é contado, né, na história. A contagem da história é uma contagem gráfica. Eu pensei um pouco diferente, tá? Se eu posso repetir a ideia da contagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acabei me abandonando aqui nesse. Eu quero abrir um novo. Contrato. Ah, tá aqui, eu acho. Isso. Pronto, consegui. É... Muito bem, então. Vocês já conhecem, né, esse programinha, né, que vocês estão falando aí. Isso que eu conheci um dia desse. Na verdade, foi ontem. Foi ontem que eu conheci esse. Tá, então a gente está falando aqui conjuntos infinitos, né? Então, deixa eu digitar aqui conjuntos infinitos. Tá, aí como é que eu fiz a objeção, né? Eu vou fazer de outra maneira aqui. Deixa eu ver. A maneira que eu vou fazer é assim. Eu vou colocar em ordem, tá? Aí a única coisa que a gente tem que se preocupar é, a partir do momento que eu colocar em ordem, eu tenho que me preocupar se alguém vai ficar de fora. Se todos entrarem nessa contagem, né, então
existe uma abjeção, né, dos naturais para o conjunto que eu vou escrever aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar a construir aqui uma sequência. O primeiro inteiro que eu vou colocar vai ser o 0. O segundo inteiro vai ser o 1. O terceiro inteiro vai ser menos 1. O quarto vai ser 2. O quinto vai ser menos 2. E assim vai. Né? Eu vou começar, estou contando os inteiros. Aí a pergunta é, todos os inteiros vão estar nessa sequência infinita que eu estou escrevendo? Vão. Então, qual é a abjeção, né? Esse cara aqui eu vou associar ao 0, esse aqui eu vou associar a 1, esse aqui eu vou associar a 2, esse aqui eu vou associar a 3, né? A partir do momento que eu associo esse cara ao 3, então ele é o terceiro elemento da lista, né? Eu estou contando. Então, com isso, eu estou mostrando que os naturais têm a mesma quantidade de números reais. Tá? Essa é a ideia. Agora, vou preparar outra lista, que é a lista dos racionais. Tá? Então, essa lista, fazendo a contagem dos racionais, a gente vai fazer assim. Eu vou escrever uma fração, tá? De tal maneira que a gente vai colocar, vai ordenar em relação à soma dessa fração. Então, o que a gente vai fazer, né? Deixa eu escrever aqui fora. Eu vou pegar uma fração vou pegar esse aqui com esse, né? Tá aí a fração AB. Tá ok. Eu vou pegar A mais B. Tá? Eu vou ordenar assim, né? Usando essa ideia. Deixa eu só escrever aqui, botar como conjunto. Né? E aqui. Pronto. Isso, como eu escrevi como conjunto, é a maneira que eu fiz para ordenar, tá? Aqui eu vou cometer alguns abusos de notação, tá? Não vou me preocupar muito no que eu estou escrevendo aqui, mas só para a gente visualizar e entender, tá? Então, pegando a fração, né? Eu vou considerar primeiro a contagem só dos positivos, só dos números positivos, só para a gente visualizar melhor. Qual é o menor número que eu consigo, né, somando inteiros, né? Na verdade, somando naturais. Qual é o menor número, desculpe, que eu consigo ao fazer essa soma? 1. Que no caso eu vou fazer 0/1. Tá? Esse vai ser o meu primeiro número racional. Se eu quiser, eu posso alternar, ficar alternando. Tá? Se eu ficar alternando, aí é a ideia da de cima, mas por hora eu não vou alternar. O segundo número racional positivo não tem outro, né, que é a soma de 1. O outro seria esse, mas aí teríamos um problema, tá? Eu não quero, né, mexer com isso. Isso aqui a gente mexe no cálculo, né, que aí já entra as definições de limite. Então, eu vou procurar agora as frações que somam 2. Aí eu tenho duas. Tenho essa e tenho essa. Está todo mundo acompanhando, né, a ideia? Agora, não tem mais frações que somando o numerador com o denominador dê 2. Então, agora eu vou para as frações que somam 3. Aí, as frações que somam 3, aí eu tenho 3 opções. Tenho essa fração aqui, tenho essa daqui e tenho essa daqui. A visualização está esquisita ou está tudo bem, né, com essas frações aí que estão ficando aqui embaixo?
Se vocês quiserem, eu escrevo diferente. Tá, aí a pergunta, né? Se eu continuar fazendo essa ordenação, eu vou conseguir inserir todas as frações positivas? Vou conseguir. Então, do jeito que eu fiz aqui, eu já consigo ordenar os racionais positivos. Para inserir os negativos, basta seguir a mesma ideia que eu fiz nesse primeiro exemplo. Então, eu aqui escrevi esse, aí se eu escrever o negativo dele, depois esse e o negativo dele, vamos fazer aqui embaixo, né, só para vocês enxergarem. Né? O próximo passo vou pegar essa mesma sequência, sendo que vou inserir os negativos também. Então, na minha sequência agora, eu vou escrever mais chique, tá? Vou usar logo o comando que faz a fração. Então, a primeira vai ser... A primeira foi 0/1. Aí a próxima foi 1/1. 1/1. Aí a próxima foi 0/2, né? Foi isso? 1/1, 0/2. Isso. O próximo é 0/2. Né? Que são os que somam 2. Agora eu vou para os que somam 3. Aí tem 2/1. Tem 1/2. E tem 0/3. Isso é a sequência de cima, sendo que agora eu vou inserir os negativos. Então, aqui eu vou inserir menos 0/1. Aqui eu vou inserir menos 1/1. Aqui eu vou inserir zero sobre 2. E assim vai. Todo mundo que está aí nessa lista, eu vou inserir os respectivos negativos. Só para a gente concluir aqui. Aí eu faço de novo a pergunta. Nessa lista nova aí, vai estar todos os racionais. Aí não está em ordem crescente, né? Não importa, você tem que definir uma ordem só. Aí eu defini, a ordem de contar inteiros é assim. A ordem de contar racionais é assim. Se eu conseguir contar, então significa que os naturais e os racionais dá a mesma coisa. Não dá problema, não precisa, assim, não, o fato do zero se repetir não tem problema nenhum, tá? A repetição do zero, no caso aí, é só para que se mantenha uma regra, tá? Uma regra de contagem. Por isso que não dá problema. Veja que eu vou repetir o zero várias vezes e mesmo assim eu vou conseguir abraçar todos os racionais, né? Então isso já reforça a ideia que, de fato, eles têm que ter a mesma quantidade.
de elementos, né? Apesar de que, né, muitos pensavam que não, porque dado a reta real, né, quando eu defino dois racionais, a média vai gerar também um novo racional. No caso início, não teria problema zero sobre zero, né? Nesse caso não, né? Nesse caso a gente não insere o zero sobre zero porque dá problema. O zero que a gente começa é zero sobre um, como o Danilo comentou aí, tá? Muito bem. Aí, beleza, né? Conseguimos contar inteiros e racionais. Se eu conseguir contar os reais, então naturais e reais vão ter a mesma quantidade. Muito bem, aí vamos aqui eu não comentei dos reais, né? Que é para comentar ele, a ferramenta que é usada é assim, né? Porque os reais ele já é um pouco mais embaixo, né? Não é só o conjunto das frações, também os das raízes. Então, para contar os reais é necessário que a gente coloque ele assim na escrita decimal, né? E aqui a gente vai começar a contagem só dos reais positivos, assim como a gente fez para os outros. Aí a gente vai fazer a suposição que essa lista que está escrito aqui, né, estão, né, a partir daqui estão todos os reais positivos. Aí a pergunta que se faz é, será que todos os números reais estão aí? Bom, para eu saber se todos os números reais estão aí, se eu conseguir pegar um número que está fora dessa lista, então eu não consigo contar. E se eu não conseguir contar, é porque os naturais não conseguem contar os reais e, consequentemente, ambos não têm a mesma quantidade, né? Então, os reais vão ter mais elementos. E a ideia genial, né, que tiveram, né, para essa demonstração foi o seguinte: eu vou pegar esse número, tá, 0, aí o primeiro algarismo após a vírgula é o B11, né, depois B12, B13, né, que é a mesma simbologia de matrizes, tá? Que se a gente observar esse cara aqui é primeira linha e primeira coluna, e assim vai. Então, esse número tem a seguinte condição: esse primeiro algarismo é diferente desse aqui. Então, se eu mudei um algarismo, eu mudei o número. Então, esse número que eu estou pegando aqui, ele já não pode ser o primeiro, né? Porque o primeiro algarismo é diferente. O primeiro algarismo do primeiro número é diferente desse primeiro algarismo aqui. Aí eu vou pegar o segundo algarismo, diferente do segundo algarismo do segundo número, né? E fazendo isso, ele não é o primeiro, porque tem um algarismo diferente, e ele também não é o segundo, porque tem um algarismo diferente. E vou fazendo isso, né? O terceiro algarismo desse meu número B, ele não é a mesma coisa que esse, então ele não pode ser o primeiro, não pode ser o segundo, não pode ser o terceiro. E se eu me estender seguindo essa regra, né, esse número B ele não vai estar, ele não está nessa lista de números reais. Espera aí, você se perdeu onde? Você se perdeu na vida? Espero que não. No início de quê? Tá, vamos devagar. Foi feita a suposição que essa lista aqui são os números reais em ordem, tá? Aí, né, deixa eu só voltar aqui. As perguntas que eu fiz para essas duas listas foi o seguinte: todos os números inteiros vão estar nessa lista? A resposta é sim, né? É óbvio que todos os números estão aí. Significa que eu não consigo nenhum inteiro fora dessa lista, né? Todo mundo está aí. Mesma coisa aqui para essa, né? Todos os racionais vão estar nessa lista. Eu não consigo nenhum número racional fora dela. Se eu conseguisse, é porque os naturais não conseguem contar os racionais, né? E como eu consegui, então os dois têm a mesma quantidade.
A ideia aqui para os reais é um pouquinho diferente, né? Eu listei aqui os reais, né, na forma decimal, tá? Cada letrinha dessa aqui, né, é um número, né? Fiz a suposição que eu coloquei, tá aqui, coloquei em ordem. Então, para eu mostrar que os naturais não conseguem contar os reais, basta eu conseguir um cara que não está nessa lista. Bom, aí como é que a gente consegue, né? A gente consegue da seguinte maneira: eu pego um certo B e esse número, né? Aí eu comecei a mudar alguns elementos. Por exemplo, esse B11 ele não é igual a esse A11. Se eu tenho um algarismo diferente, então esse número já não é igual ao primeiro, tá? Porque o B11 é diferente do A11. Aí esse número tem o segundo algarismo diferente desse algarismo aqui, ó. Então significa que esse número que está aqui embaixo, né? Esse número B, ele é diferente desse. Então até o momento, né? Esse número B tem esse algarismo diferente, então ele não é o primeiro. Ele também tem esse segundo algarismo diferente, então ele não é o segundo. E segue a sequência. O terceiro algarismo tem esse terceiro algarismo diferente, então ele não é o terceiro. E vai seguindo essa mesma ideia. Com isso, esse número ele não vai estar nessa lista, né? Porque ele vai ter um algarismo diferente de qualquer número da lista, seguindo essa regra. Então, como ele não está nessa lista, eu não consigo contar os reais, né? Essa foi a ideia. Ele seria o n mais 1, né? Mas é aí que está, entre R$ 2 tem infinitos reais, né? Ele poderia ser o n mais epsilon, né? Onde esse epsilon é um ínfimozinho, um número bem pequeno. Na verdade, não é que eu possa fazer isso com os reais, né? Porque, na verdade, dá para responder sua pergunta assim perfeitamente, né? Porque os inteiros, comparado aos naturais, a única característica que difere ambos é porque os negativos também estão lá, né? Mas dentro dos inteiros tem os positivos. Então é fácil eu conseguir uma objeção, né? É fácil eu conseguir uma objeção. Para os racionais ele tem uma regra, né? São todas as frações. Então eu consigo ordenar as frações. Mas para os reais eu não tenho, não existe uma regra para os reais. Para você ter ideia, lembre-se como é que a gente representa os reais. É por uma reta, né? A representação dos reais não tem um conjunto definido para eles. Né? Quando você diz assim, quem são os números inteiros? Você consegue ordená-los, sei lá, bota reticência, aí -3, -2, -1, 0, 1, 2, e assim vai. Quem são os racionais? São todas as frações, né? Ou seja, tem uma regra para eles. Agora, reais não tem regra. São tantos números que não tem como você definir uma regra para os reais. Então, a única maneira de representá-los seria assim. Por exemplo, se eu te fizesse a pergunta, dado o número 0, quem é o próximo? Próximo número real. Se você disser é 1, o 1 é real, mas não é o próximo, né? Entre o 0 e 1 tem vários. No caso, a maneira que a gente fez objeção é a maneira como eles são definidos, né? Se ele dá alguma característica do conjunto, a gente faz isso. Aqui não tinha como, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de suposição. Deixa eu só ver o que foi comentado aqui, que enquanto eu falava, não tem lacuna entre os números. Eu não entendi bem o que significa isso. No caso, esse sistema não conseguiria representar um valor com dígitos repetidos. Pode sim, os reais conseguem. Tá? Mas lembrando que, não sei se vocês lembram de dízima periódica, né? Então, se após a vírgula tiver uma ordenação, aquilo é uma fração.
Se tiver desordenado, já não é mais, né? Então, tem mais irracionais do que racionais, né? Irracionais são incontáveis, isso, quando se une com os racionais, viram uma bola. Exatamente, é tipo isso. Que entre acreditava-se que tinha mais racionais do que irracionais, mas na verdade é o contrário, né? Na verdade é o contrário, porque os racionais ele tem uma ordem entre os números, né? Que a gente sabe que, por exemplo, 0,4444444 até o infinito, isso é 4 sobre 9, né? Ou seja, quando tem uma ordem bem definida, tem uma fração ali por trás. Mas, se eu desordenar alguns deles, aí já não tem mais fração que represente. Né? Eu não contei no texto, tá? Eu contei aqui. Aqui eu contei, né? Eu comecei a alternar, da mesma forma que eu alternei aqui em cima, aí eu consegui contar. Não dá para. Pronto, aí. Isso eu respondi a pergunta do Isaac, né? No texto eu não contei os racionais. Aqui não. Aqui. Nesse texto aqui eu não contei, eu só contei os positivos. Mas aqui eu contei os negativos também. Aí Gabriel fala. Basicamente não dá para contar os reais usando os racionais. Não dá porque os racionais têm a mesma quantidade de naturais. Se com os naturais eu não consigo os reais, então com os racionais também eu não vou conseguir. Na verdade, esse uso matricial não é bem matriz, né? Eu só estou ordenando. Aqui é uma suposição. Suponha que está aqui os reais ordenados. Então, eu tenho que ordenar assim, né? Já que não tem uma regra definida para os reais. Então, no E4, né, dá para fazer objeção, isso, se eu impor essa regra, né, somando numerador e denominador, perfeito. No caso, nem assim, peraí, deixa eu só ler de novo a do Lucas. Não os reais, mas esse uso de matrizes para tentar representar os reais. No caso, nem assim conseguimos representar os reais, não dá. Não dá. Por exemplo, se eu, no caso, respondendo aqui a pergunta do Lucas de Lima, né? Pronto, suponha que antes desse aqui, né, onde o cursor está passando, seja o zero. Né? Aqui, suponha que tem um zero. Quem é o próximo? Aí suponha que esse é o próximo. Tá, quem ele é? Quem é o primeiro real depois do zero? Aí alguém pode dizer, é 0,00000. Sim, esses zeros vai parar quando? Que se for infinitos zeros e depois você botar um, então é zero. Né? Não é mais o próximo. Então, aqui é uma suposição mesmo, né? Não dá para definir. Dado o número, não dá para saber quem é o próximo. Não é sobrejetividade, é bijetividade, tá? Bijeção é contar, né? Você associar. É... Não, adjetividade não. Não é possível. Tá, pronto. A injetividade você consegue, mas não com todos. Você consegue com alguns reais, não com todos. A sobrejetividade você não vai conseguir. Não vai conseguir. Não dá para fazer, exatamente. Aí, o que eu estou dizendo, né? Esse caso aqui, né? O que na verdade ele está me falando? Está me falando que, beleza, eu fiz aqui uma objeção.
vai ficar números reais de fora. É isso que ele está me falando. Se vai ficar números de fora, se vai ficar números de fora, eu não consigo contar todos. Eu vou usar todos os naturais e números reais não vão ser contados. Então, eu não tem objeção, não tem objeção, não tem a mesma quantidade. Tá? É por aí a ideia. Muito bem. Eu acho que ficou claro nessas ideias dos conjuntos. Agora a gente, de fato, né, o assunto de hoje propriamente dito é sobre a linguagem da lógica, né, que essa primeira parte é sobre linguagens. Deixa eu só ver. É, sendo que agora é, a gente vai estudar lógica, né? Então a lógica, quando você estuda a lógica, você tem saudade de matemática, né? Porque pelo menos você sabia o que aquelas letras eram, né? Na lógica nem sempre você sabe, né? Pode ser qualquer coisa. Então é mais embaçado, né? A gente vai mergulhando na insanidade cada vez mais. Muito bem. Então, vou falar de lógica de predicados, né? O que é lógica de predicados? Você pode dizer assim, professor, essa palavra aqui a gente estudava na língua portuguesa, mas é de fato isso, né? Predicado é uma informação associada ao sujeito, né? Um elemento. Existe dois tipos de lógica, né? Assim, básicas, né? Deixa eu abrir aqui o editor que ele é rápido, assim, não precisa ficar. Porque existe a lógica proposicional, né? Que tudo é proposição. Então, por exemplo, a frase fui à praia, né? Deixa eu aumentar aqui. Tá bom nesse tamanho? Ok. Então, na lógica proposicional, toda a informação você chama de uma única letra, né? Então, você supõe que a letra P significa isso, fui à praia. Ou, sei lá, só para botar um elemento aqui, né? Deixa eu usar aqui a Laura disse que foi a última que disse que sim, então eu vou usar ela. Então, Laura foi à praia, por exemplo. Laura foi à praia. E todas as frases que a gente, né, transformar em variáveis, a gente chama de lógica proposicional, né? Isso aqui é uma proposição, né? Só lembrando, aqui tem um verbo flexionado e essa sentença é declarativa, né? Ela não é pergunta, não é uma ordem. Então, isso aqui é uma proposição. Lógica proposicional, você considera a frase inteira, né, como as suas respectivas variáveis. Se eu for escrever isso como lógica de predicados, significa que eu vou ter que diferenciar o sujeito do predicado. E o sujeito, a gente vai, na lógica proposicional, né? Deixa eu só. Aqui é na proposicional. E eu vou falar da lógica de predicados. Deixa eu. Na lógica de predicados, letra minúscula são, são os sujeitos, tá? Deixa eu só botar em português aqui, para não ficar, né, identificando como errado. Na lógica de predicados, o sujeito é letra minúscula, né? A gente associa a letra minúscula.
e o predicado é letra maiúscula. Aí pode ser uma característica, né, um verbo, né, associado ao elemento. Letra, vou botar só L maiúsculo. Muito bem. Aí, por exemplo, essa frase que eu tinha chamado de P, né, Laura foi à praia, a gente pode reescrever na lógica de predicados assim. Laura é um sujeito, então eu tenho que usar uma letra minúscula para representar esse sujeito. Então eu vou usar o L mesmo, tá? E a letra maiúscula tem que ser esse fato, né? Ir à praia, né? Então a escrita é simplesmente essa, né? Vou escrever o ir como F, né? Porque senão aqui vai ficar muito parecido. Então, tá aqui, né? Essa é a diferença. Essa frase tá me dizendo que Laura foi à praia, né? Então, essa é a diferença das duas lógicas. Então, o que eu vou exibir lá vai ser essa, a lógica de predicados, né? É a lógica que eu identifico o sujeito e o que está acontecendo com ele, né? Só para deixar melhor identificado, L é Laura, né? Nesse exemplo, I é ir, né? O verbo ir é a letra F. Aí suponha, deixa eu pegar outro aqui, o Gomes, né? O Gomes foi o último que falou aqui. Suponha que eu diga agora que Gomes foi à praia. Então, a frase vai ficar assim, né? Gomes foi à praia. Então, essa frase, na lógica, na lógica de predicados, né? Lógica de primeira ordem, né? Predicados de primeira ordem, assim que chama. Aí resume-se só em primeira ordem. Então, seria isso, FG. Tá? Gomes foi à praia. Deixa eu escrever, né? O F é ir à praia. E vai se resumir a isso, né? Vocês podem perguntar assim, professor, se for um adjunto abnominal, aí já não entra mais na lógica, né? A lógica ela tem que simplificar a coisa, né? Se vocês começarem a complicar, aí entra em outras lógicas. Muito bem, então, a ideia, né, os elementos da linguagem. Primeiro eu preciso de um alfabeto, né? Aí o alfabeto tem letras minúsculas, repito, né, as letras minúsculas são os elementos, tem uma assinatura. O que é uma assinatura? São os conectivos, né? Ou você nega, ou você, numa frase você pode negar, numa frase você pode juntar duas frases usando esse conectivo que se chama i, você pode juntar duas frases usando o conectivo ou, usando o implica, o se somente se, e você pode quantificar. Se tem um, se são todos, né? Então esse daqui significa existe, esse aqui significa todos, né? Os parênteses são os separadores, tá? É muito importante o uso deles. E os números, né? Os números porque, por exemplo, se aqui tiver outra pessoa que foi à praia que também tem a L, por exemplo, Leonardo, né? No caso, Leonardo foi à praia. Como o nome de Laura tem L e Leonardo também tem L, então eu tenho que usar números para diferenciá-los, né? Então, no caso, a Laura passa a ser o L1, né? Aqui eu não estou escrevendo como índice, mas isso é um índice, né? Você escreve mais embaixo. E Leonardo seria o L2, né? Então, essa frase seria F, L2. Então, o L2 é Leonardo e Leonardo foi à praia, tá? Por isso que
na simbologia, né, tem números também. Tá, aí vou descrever cada uma, né, tradicionalmente, né, lógico que cada lógica você pode definir quem são os seus elementos. Então, tradicionalmente, do A até o T são as constantes, ou seja, são os elementos. Nesse caso aqui, eu defini L1, L2 e só, né? Como as minhas constantes, aqui no meu contexto, né? Mas ele pode ir do AI até o TI, né? Então o AI, sei lá, pode ser A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, assim vai. Menos F1, os FIs, os GIs e os HIs. Por quê? Porque essas letras, né, elas estão associadas às funções, né? Então isso aqui são símbolos de funções. Professor, como é que é associado uma função aqui, né? Aí são frases que têm dois elementos, né? Tipo assim, sei lá, se eu disser assim, limão e cana se transformaram em caipirinha. Então aqui eu tenho uma relação, né, que usa, aqui eu estou usando três elementos, né? Então para representar, sei lá, essa frase seria assim, a minha relação, né, é F, eu posso chamar de F. No caso, se eu pegar limão e a cana, aí vira caipirinha, tá? Sei lá, algo do tipo, algo desse tipo, tá? É só para dizer, né, que nos contextos a gente pode inserir funções também. Tá? Ou, sei lá, eu posso dizer assim, o limão relacionado, o limão e a cana, né, eu relaciono isso e eu transformo em caipirinha, sei lá. A escrita também vai ser um pouquinho diferente de matemática, né, na lógica pura. As constantes individuais, é, desculpe, as variáveis individuais, tá? Aqui são as constantes, né? Como a gente chama os indivíduos, né? Do A ao T. As variáveis é do I ao Z. Então, por exemplo, se eu disser a frase, se eu usar a seguinte frase, alguém foi à praia, então aí eu já não estou identificando essa pessoa, né? Então eu tenho que usar X, né? E a praia é F, não. Então, FX, né? X minúsculo significa que alguém foi à praia. Na verdade, aqui eu já teria que usar também uma coisa que eu nem falei, que são a assinatura, né? Se alguém foi à praia, é porque existe X, né? Tal que FX, né? Existe um X, tal que esse X foi à praia, né? Isso seria a decodificação dessa frase, né? Na lógica. Muito bem. Então vamos continuar aqui. As constantes de predicado, né? Então isso aqui é como a gente determina a classificação, né, do que aconteceu nos sujeitos, a classificação que a gente usou no exemplo é ir à praia, mas pode ser qualquer coisa, e tem as variáveis que não tem classificação nenhuma, tá? Que é o que a gente usa direto em matemática, né? Considere um conjunto qualquer que tem 10 elementos. Tá, esse conjunto é o quê? Não sei. Então, seria as variáveis de predicado, tá? O que a gente vai se prender nesse contexto é a lógica de predicado de primeira ordem. Aí, o que é primeira ordem? É quando o elemento pode ser variável. Aqui eu escrevi que o conjunto pode ser variável, né, que é variável de predicado.
Mas aí, se meu conjunto virar predicado, aí a minha lógica é de predicados de segunda ordem. Então, não é do nosso interesse estudar segunda ordem, tá? Porque aí já dificulta muito em relação ao nível lógico de se trabalhar. Deixa eu só responder a pergunta aqui. Você pode ter várias formas diferentes de traduzir uma sentença? Bom, quando você define uma lógica, aí você vai ter uma, tá? Se cada um definir uma lógica, eu tenho várias maneiras, sendo que aí eu tenho que ver como de um eu traduzo para outra, né? É igual a língua que a língua portuguesa, né, no caso que a gente usa, ela tem uma lógica por trás, né? Ela tem umas regras por trás. Tem o alfabeto, né, tem os símbolos, acentos e tal. Quando eu falo, aí eu tenho, beleza, eu tenho uma linguagem. Se eu for falar em outra língua, então tem que traduzir, né? Sei lá, palavras simples, né? Enquanto aqui a gente chama bola, nos Estados Unidos é ball, né? Então, é outra palavra que associa o mesmo objeto. Mais ou menos isso. Se eu pedir para vocês definirem duas lógicas diferentes, então possa ser que esse a praia você use outro símbolo, né? Então, ficaria, no caso, respondendo a pergunta do Lucas, eu acabo tendo várias maneiras de responder. As variáveis de predicado, né? Um exemplo de variáveis de predicado é essa. Se eu escrever assim, ó, alguém fez algo. Tá. Quem é esse alguém? Não sei. Então, existe um X, vou chamar Y, né? Existe um Y que fez algo. Sim, mas ele fez o quê? Eu não sei. Então, o predicado associado a ele também é uma variável. Então, vamos supor que esse algo que ele fez é Z. Então, a nossa frase seria assim: Y é variável e Z é variável. Y é representa a constante, né, que é o elemento que fala de alguém, e o predicado também é variável. Então, aí eu tenho uma lógica de segunda ordem. Tanto o elemento quanto o que ele fez, né, uma classificação dele, eu não sei. Aí dificulta, né? Quanto mais o grau, né? Quanto mais eu aumentar o grau da minha lógica, mais difícil ela se torna, né, de se trabalhar. Para você ter ideia, a aritmética, ela foi tentaram reformular a aritmética com lógica de segunda ordem, não conseguiram, né? É estranho isso, mas, né, eu ainda não li o texto que fala sobre isso, as razões por que não conseguiram, mas de fato não, né, não conseguiram. Muito bem. E a assinatura, né, são só os conectivos, né? Esses símbolos aqui, eles são não lógicos. Por que esses símbolos não são lógicos? Porque eu não posso associar a eles verdade ou falsidade. Tudo depende de quem eu associo a esse símbolo, tá? Se eu disser A e B, I é falso. Não, o I eu não sei. O I só está juntando a informação A com a informação B. Eu não posso dizer que ele é verdadeiro ou falso. Como eu não posso fazer isso, então esses símbolos aí que estão destacados, eles são não lógicos, tá? Eles só são para conectar as coisas. Aí essas coisas que a gente conecta é de assinatura, né? É igual a TV a cabo, né? Que você tem que ter uma assinatura para ter conexão. Aqui é a mesma ideia. Muito bem. Alguém, só lendo algumas perguntas, né? Estava sentindo falta da assinatura, né? Agora não mais, né? Que eu já respondi. Isso aí foi o Zé Carlos que falou. Aí o Lauro pergunta: constantes individuais são do tipo C1 é cana e C2 caipirinha. Eu acho que ele está, depois dessa aula, né, vai rolar. Tá. Mas é isso mesmo, tá? No exemplo que eu usei a cana e a caipirinha, eles são constantes. Tá, Giancarlo fala:
O português tinha lógica. Após os últimos acordos ortográficos, a lógica ficou comprometida, né? Na verdade, a gente podia até facilitar, né? Tipo, tirar muitas das regras da língua. Eu sei que o que tem por trás é a tradição, né? Ela vem do latim, então tirar regras assim, né? Pode ser que desconfigure demais a língua. Tá, o que que acontece quando a lógica foi comprometida? Em que grau ela ficaria, né? E até que ponto deixaria de ser lógica? Bom, aí é o que eu acho que eu respondi sem querer, né? Porque essa questão dos acordos ortográficos, a língua ela vai continuar mantendo o seu papel, né? Que é comunicando, né? E a gente pode verificar se é verdade ou falso, né? De acordo com as frases que são ditas. Então, nesse aspecto não tem comprometimento, né? O que compromete sei lá, se muda tanto a língua, né? Desconfigura tanto que mensagens, né? Possa ser que sejam mal interpretadas com a falta de alguns sinais. Por exemplo, vou dar um exemplo besta, né? Mas imagine que na língua portuguesa todos os sinais sinais não, os acentos são retirados, né? Tá, beleza, mas aí coco e cocô vira a mesma coisa, né? Aí, tipo assim, vamos tomar água de coco e vamos tomar água de cocô se torna a mesma coisa, assim, né? Na fala aí tem uma confusão, né? Aí tem um comprometimento lógico, mas de forma geral para manter, né? Todo mundo liga as câmeras e pega uma dança. Professor, podia dizer o que significa esses símbolos, o que tem o V e o V de cabeça para baixo. O V, esse aqui, né? O V significa O, tá? E o contrário dele, né? O que está à esquerda dele significa I. Isso. O pessoal já foi mais rápido do que eu. Muito bem. Mas não se preocupe, a gente vai falar tanto dele que não tem como você não memorizar, tá? Agora a gente vai falar de fórmula. Aí, o que é fórmula? São frases. Então, na língua portuguesa, qualquer frase é uma fórmula. Tá, antes de continuar, deixa eu responder aqui. Só pode repetir a diferença de predicado e individual. Na verdade, a lógica de predicados é a que usa indivíduo. Não sei se... Acho que individual você está falando proposicional. A diferença é essa. Nessa lógica, observe que essa frase é uma proposição, tá? Ele é uma proposição porque tem um verbo flexionado, né? Laura foi à praia, no caso. Então, isso também a gente pode dizer que é uma sentença. E sendo que a sentença é quando tem verbo. Mas eu posso ter sentenças interrogativas e exclamativas, tá? Se eu não tenho essas sentenças, né? Se eu tenho as sentenças declarativas, elas são proposições. Então, você pega todas as proposições e cada uma delas você associa uma variável. Isso é a lógica proposicional. A lógica de predicados, você diferencia os elementos que fazem parte e os predicados que são atrelados a eles. Tá? Não sei se deu para diferenciar, né? Se era exatamente isso que você estava querendo. A lógica que eu estou querendo aqui, né, que eu estou mostrando, é a lógica de predicados. Né? Então, a gente vai relacionar sujeito e predicado. Muito bem. Aí, continuando, né, fórmulas são frases. Né? Então, todas as frases que eu escrevi aqui nos exemplos são fórmulas. Tá? E em matemática, né, a gente já conhece fórmula, né? Agora que está sabendo que aquelas fórmulas em matemática são frases. Muito bem. Aí vamos às classificações das fórmulas, né? Fórmula atômica zeroária. O que é uma fórmula atômica zeroária? É uma fórmula
que não tem elemento associado ela só tem predicado, tá? Aí o que eu escrevi aqui, né? As frases a gente sempre nomeia com letras gregas. Então, a minha frase é desse tipo, tá? Só tem uma letra maiúscula, que ela pertence ao CP, tá? Só para relembrar o que é CP, é a constante de predicado. Então, um exemplo, né, mais consistente disso seria choveu. Aí vocês vão perguntar, quem foi que choveu? Ninguém chove, né? Então, essa oração não tem sujeito. Então, vamos supor que o predicado chover, né, eu vou associar a C maiúsculo. Então, ela seria zero área porque não tem elemento associado a esse verbo, no caso, né? Então, são as fórmulas atômicas zero áreas, são desse tipo. Agora vamos às fórmulas atômicas unárias. O que é unária? É aquela que só tem um sujeito associado. Então, as que têm um sujeito associado são essas que eu mostrei aqui, né? Por exemplo, Leonardo foi à praia, né? Só tem um sujeito associado ao verbo ir. Então, ela é unária. Laura e a praia também é unária. Tá? Todas essas que eu escrevi são unárias. Aí, como é que é a estrutura delas? A estrutura é assim. Você tem uma letra maiúscula, né? Que está associada às constantes de predicado. E tem uma minúscula. Aí, essa minúscula ela pode ser uma variável ou pode ser uma constante, né? Ela é uma variável se eu não definir quem foi que fez aquele determinado predicado, né? Ou quem tem. E ela é constante se eu disser, né? Se eu descrever quem foi que fez, né? Quem é que possui aquilo ali. Aí tem a fórmula N-área. Né? Eu vou dar um exemplo de uma ternária, né? Ternária tem três elementos. Então, tem o caso aí da cana, né? Mas vou pegar outro caso aqui. Por exemplo, João e Lucas estão entre Marcos, sei lá. Então, para você estar entre, tem que estar pelo menos entre dois, né? Então, vamos supor que estar entre, né, vamos só nomear, né? João vai ser J, Lucas vai ser L3, né, que já tem duas pessoas com a letra L, e Marcos vai ser M. Tá? Estar entre, né, como é predicado, eu vou usar a letra maiúscula E. Aí como ficaria essa frase, né? Aí ficaria assim. Normalmente a gente escreve o predicado primeiro, né? Tradicionalmente na lógica de primeira ordem, ó, escreve o predicado primeiro e depois os elementos, né, que realizaram aquilo ali, né? Então vamos escrever aqui. Então, no caso, João e Lucas estão entre Marcos, né? Isso aí pode ser uma escrita possível, né? Essa ideia, né, da lógica é simplificar, né? Simplificar as frases para verificar a veracidade, né? Essa é a ideia. Muito bem. Aqui é N-área, né? Tem, sei lá, uma lógica de N elementos. Então, por exemplo, uma frase N-área, né? Eu posso dizer assim, de novo, né? Luciano, Fernando, Aleph, Ana, Anderson, Brenda, eu vou enumerando todo mundo que está aqui, estão na turma de FMC, né? Está na turma de FMC, seria essa constante de predicado, e o nome de vocês estaria aqui na sequência, tá? Isso seria, no caso, uma fórmula N-área, né? Mas esse N seria 55, né? Ou 56. O padrão conseguimos seguir XYZ. No caso, para as variáveis é do U ao Z, tá? Dentro da lógica. E a gente enumera, né? Se precisar de, sei lá,
nesse caso que eu enumerei 55, aí a gente enumera como está aqui escrito, né? Esse aqui vai ser o primeiro X, aqui o segundo X, e assim vai. Tá. Aí esse aqui, no nosso interesse é que ele esteja, né, dentro das constantes de predicado, ou seja, seja determinado alguma coisa em relação a esses elementos, e esses elementos podem ser variáveis ou não, né? Ou eles são constantes, ou eles são simplesmente variáveis individuais. Muito bem, agora vamos para as fórmulas atômicas N-áreas de segunda ordem. A diferença é que de segunda ordem, né? Esse carinha aqui, ele vai ser predicado. Licença, a minha gata está no seu aqui, deixa eu... Tá, perdoe o intervalo. Não, não, não teve sinusite próprias, né? Muito bem. Espero que todos tenham mais de 18 anos. Muito bem, então vamos voltar aqui. Então o F4 é a mesma ideia do F3, porém, né, esse elemento aqui que está destacado seria uma constante, seria uma variável também, né? Aí, aqui eu citei um exemplo, né, de uma frase que o predicado pode ser variável, né? Alguém foi à praia. Não, alguém fez algo, né? Aí esse algo ninguém sabe o que é, ou alguém é algo, né? Pode ser também. Que no caso esse z aqui ele é uma variável, ele não é uma lógica, não é uma constante, né? Não é uma constante de predicado. Ok. Aí o F5 já é a aplicação da assinatura. Como é que a gente pode usar a assinatura, né? Ou a gente coloca antes da fórmula, né? Então, um exemplo aqui, né? Aproveitando alguns ensejos dos exemplos, né? Então, não, aqui não, que aqui é proposicional. Pronto, essa primeira frase aqui, né? Laura foi à praia. Eu posso dizer simplesmente o seguinte: NFL1. Então eu estou negando, né? Então, na verdade, essa frase significa Laura não foi à praia. Então, isso é uma coisa possível, né? Só tem esse conectivo que eu posso colocar antes da variável, antes da constante de constante proposicional ou da variável proposicional. Mas o intuito dele é negar, né? O intuito desse carinha aqui é dizer o contrário. Eu posso, aí no caso aí já deixa de ser fórmula atômica, tá? Ela vira molecular, porque já tem outras coisas ligando os elementos, as frases, na verdade. Outra fórmula molecular possível é usar o i, o ou, o implica ou se somente se, né? Então a estrutura é essa, né? Eu tenho duas frases, aí eu posso dizer, né? Se eu colocar aqui o i, eu digo beta 1 e beta 2, né? Se eu colocar esse segundo símbolo é beta 1 ou beta 2. Se eu colocar esse terceiro símbolo, significa beta i, implica beta j. E se eu usar esse quarto símbolo, significa beta i, se somente se beta j. Tá? Então, só para reformular as frases que a gente escreveu, né? Eu coloquei aqui, né, do jeito que a gente leu, né? Se a gente escrever essa frase aqui,
Vixe, aqui não vai dar certo. Aqui não vai dar certo. Eu vou usar isso aqui. É baseado nas frases que a gente escreveu, tá? Eu vou só melhorar aqui a escrita. O professor vai colocar esses exemplos naquele caderno. Só se vocês quiserem, né? Não sei se... Eu sei que essa aula está sendo filmada, tá? Mas se vocês quiserem, eu coloco. Eu já transformei em PDF, só não joguei lá o da aula de ontem, tá? Sim, então, se eu escrever essa frase aqui, né? F, L, 1, N, I, F, L2. Tudo bem. Tá, e o que que significaria essa frase, né? Essa aqui que eu acabei de escrever. Então significa o seguinte, né? Se a gente olhar aqui, desculpa, deixa eu mudar aqui. Não, pode ser, tá aqui. Significa o seguinte, né? Que Laura não foi à praia, né? E Leonardo foi à praia, né? É isso que tá dizendo, né? Essa frase. Então deixa eu escrever aqui embaixo o que significa. Então essa frase significa que Laura não foi à praia e Leonardo foi à praia. Tá? Essa frase de cima significa isso. Muito bem, aí é só brincar agora, né? Com esses símbolos. E, por último, né, a fórmula molecular, quando essas anteriores não são gerais, né, mas tem a fórmula geral. A gente já falou de algumas delas, né? Uma fórmula geral seria essa daqui, né? O que eu usei aqui, o existe, né? Então, sei lá, vamos supor que todo mundo foi à praia, né? Então, no caso, essa frase, né? Deixa eu botar aqui, todos foram à praia. Lembrando que ir à praia é F, né? Aí, no caso, a gente, para dizer isso, a gente diz o seguinte, né? Nós escrevemos logicamente da seguinte maneira. For all, que é todos, para todo x, né? Para todo x, fx, né? Ou seja, todo mundo foi à praia, né? Para todo x, x foi à praia. É isso que significa essa. Aí essa aqui é geral, né? Essa aqui é geral porque essa aqui. Essa aqui é geral porque envolve todos os elementos, né? Esse símbolo envolve todo mundo, né? Eu poderia dizer com essa frase de cima, né? Alguém foi à praia e alguém não foi à praia. Muito bem. Então vamos continuar aqui a ideia, tá? E só recapitulando, esse para tudo, né? Se coloca antes das frases. Tá, então essa é a ideia, né? Como é que a gente constrói as frases, né? Como é que a gente constrói as formas dentro da lógica. Agora vamos ver aqui, tá? Aqui tem uns exemplos para transformar, tá? Eu sei que eu falei um pouco já como é que faz e a ideia seria escrever elas inicialmente, mas antes disso, eu preparei aqui no documento alguns exemplos sobre isso, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui.
Esse aqui eu não coloquei ainda porque eu não exibi ainda ele, tá? Aqui em aula. Então foi esse aqui. Isso. Bom, aí, só para recapitular tudo o que foi dito anteriormente, né? Eu já construí alguns argumentos, né? Eu já fui um pouco mais além, né? Eu não fui só montando frases. Eu montei argumentos. Então, para representar, por exemplo, do jeito que eu escrevi aqui, aqui eu escrevi P1, né? Essa frase inteira significa que esse P1 ele seria uma variável da lógica proposicional, né? A frase inteira eu estou chamando dessa variável P1. A frase P2 também, né? Seria uma proposição inteira, né? E o C no argumento, né? No caso, essas proposições, quando a gente fala de argumento, se chama premissa, né? Só lembrando disso. E normalmente a última premissa é a conclusão, né? Então, suponha que tem, se choveu, então vou à praia, né? Se chover, então eu vou à praia, né? A primeira premissa, né? Aí a segunda premissa, não choveu. Qual é a conclusão? Fui à praia ou não fui à praia, tá? Aqui tem uma lógica, né? Dentro desse argumento, tá? Esse argumento é correto, sendo que eu não vou exibir agora, né? Porque não é, a gente não está falando ainda de como construir os argumentos, né? Como é que a gente constrói argumentos verdadeiros. Então, se eu for transformar em proposicional, né? Na verdade já é proposição, mas se eu for aplicar já com os conectivos, então chover eu posso chamar de ser, ir à praia eu posso chamar de ir, assim a primeira frase, né, ainda usando a lógica proposicional, pode ser reescrita assim. Ou então, né, vira esse implica, né? Se chover, então eu vou à praia, né? Então aqui está dizendo chover implica em ir à praia. É praticamente a mesma coisa, tá? A segunda premissa, né, está dizendo não choveu. Se a minha variável proposicional eu estou chamando de ser, chover, então esse aqui significa não chover. E a conclusão, né, está sendo isso, né? A conclusão desses dois argumentos, né, quando a gente monta esses dois argumentos, a conclusão é essa, né? Pode ser ir, pode ser não ir, né? Então a gente usa ou, né? Porque o ou pode ser qualquer um dos dois, tá? Então essa seria mais ou menos a ideia dos argumentos. Como construir argumentos assim, mais ou menos, né? De uma maneira introdutória. Muito bem, aí tem o segundo aqui, o segundo argumento, que aqui eu já estou usando lógica de primeira ordem, tá? Lógica de predicados de primeira ordem. Então, a primeira premissa diz assim: Azor, né, às vezes eu invento alguns nomes, ele é político. E Bramé é contador. Então, essa é a primeira premissa, tá? Aí aqui já está exibindo, né, como eu estou fazendo, né? Esse Azor é um elemento, ele é A. Ser político é P, né? Então, a frase é PA. E Bramé é contador, ser contador eu chamei de C. E o Bramé eu chamei de B. Então, a primeira frase é essa, né? Azor é político e Bramé é contador. Essa seria a primeira premissa. A segunda premissa, né, diz o seguinte, né? Se Azor é político, então Caliua é médica. Então, essa frase aqui, né, a gente já tem anteriormente, isso aqui é PA, e aqui vai ser MC, né, que é M é ser médico e C é Caliua. Então, a frase fica assim, né? Se Azor é político, então Caliua é médica. Conclusão, Caliua é médica. Tá? Esse seria o segundo argumento. E usando já a lógica proposicional, né? Já com os conectivos. Bom, aí para unir os três, né? Eu fiz assim, né? João, Carlos e Ingrid são estudantes. Aí ficaria assim, né? João, Carlos e Ingrid são estudantes, né? Seria uma possibilidade. Ou então, né? Eu diria que
João é estudante e Carlos é estudante e Ingrid é estudante, né? Eu teria essas duas opções para escrever essa frase. De preferência, é melhor escrever assim, né? Dessa segunda forma, porque trabalhando com a lógica, possa ser que eu possa separar essas informações, né, individuais. Muito bem. Outra maneira, né, de mostrar essa fórmula aqui, né, a N área, né, que é essa daqui, ó, na verdade é a ternária, né, é através desse exemplo aqui que eu vou mostrar agora. João está entre Carlos e Ingrid, eu já falei do exemplo parecido, né, estar entre a letra E, João é J, Carlos é C e Ingrid é I. Tá? Aí ficaria assim, João está entre Carlos e Ingrid, né, pode ser. E se eu colocar, né, alguém, né, asterisco, né, o asterisco aí está, que aqui faltou, né, alguém está entre Carlos e Ingrid, esse alguém eu não sei quem é, então a gente exibe ele aqui como uma variável, né, então X está entre Carlos e Ingrid, essa seria a ideia da construção de fórmulas ou argumentos, né, aqui eu já estou aproveitando e fazendo os dois, aí, né, só repetindo um dos exemplos que eu dei, que um dos exemplos que eu dei foi esse, né? Aquela pessoa é alguma coisa daquela outra ali. Quem é aquela pessoa? Sei lá, né? X1. É alguma coisa. X, né? Isso aqui já é lógica de segunda ordem. Daquela outra ali, né? Então, ou seja, eu deixei indeterminado os três elementos, né? Tanto a proposição associada a eles e os elementos, né? Entre si. E eu coloquei aqui uma quinta frase, só para exibir os quantificadores, e a frase, né, que é muito comum, isso inclusive no cálculo, né, a gente usa isso, está usando, né, quem está assistindo às aulas também comigo no cálculo, que no caso seria para todo epsilon, existe um delta, né, aquela coisa toda. Mas aqui eu escrevi parecido, tá? Que é, sei lá, para todas as pessoas sempre tem alguém que vão brigar por algo, né? Poderia ser reestruturado dessa maneira que eu acabei de falar, né? Ou seja, para todo x, né, existe um y que vão brigar por algo, né? Então tá aqui. Brigar suponha que é b, né? A proposição constante proporcional b, e a frase ficaria assim, né? Para todo x existe y, de tal maneira que esse x vai brigar com y por algo, né? Aqui eu só não transformei em predicado esse algo, né? Mas tudo bem, é só para ter uma noção. Muito bem, aí eu pergunto a vocês, essa informação aqui, né? Essa informação não, esses exemplos, vocês querem que eu faça ou vocês querem deixar para fazer depois? Quer dizer, eu acho que não dá para fazer hoje, né? Quer dizer, é até 10h15, né? Desculpa, no meu celular é mais adiantado. Melhor a gente fazer. Melhor a gente fazer, né? Peraí, deixa eu ver. Deixa a gente tentar. Vocês querem tentar agora ou quer que eu encerre a aula e a próxima aula a gente começa com isso? Tá, faz só a primeira. Deixa eu ver. Tá, na verdade eu não vou nem fazer a primeira. Eu vou pedir para escolher uma, tá? A primeira pessoa que colocar um item eu vou fazer aquele. É 12. Foi a primeira pessoa, foi o Renato. Tá bom, já terminou aí o sorteio. Renato foi o campeão, tá? Ele que selecionou o E12. Porra, o bicho pegou o pior que tem. Às vezes pegar o pior não é melhor. Tá? Mas tudo bem, vamos ler aqui. Frodo é mais baixo que alguém somente se for mais baixo ou tiver a mesma altura que esse alguém. Tá? Esse 12, ele
tem uma pequena... ele tem um pequeno detalhe, né? Aqui não é se somente se, tá? Aqui é somente se. Então, eu vou deixar essa para amanhã, tá? Eu sei que ele foi o campeão, então eu não vou pegar o 12 hoje, porque aí eu preciso falar de uma coisinha a mais, tá? Eu vou pegar o 11, né, que foi o segundo, que foi o George, tá? Seguindo a ordem. Na verdade, aqui estava, né, se eu olhar aqui, vocês meio que seguiram a ordem, um disse 12, o outro 11, o outro 10. Bom, eu vou deixar esse 12 para vocês pensarem, tá? Eu vou fazer... Eu vou começar com ele na próxima aula, o 12, tá? No caso, se alguém conseguir, já pode ir falando, assim, no início da próxima aula. Então, aqui está dizendo assim, ó, ninguém é mais velho que Savage. Então, vamos escrever essa frase aqui. Vamos escrever a frase aqui. Ninguém é mais velho que Savage. Todo mundo sabe quem é Savage, né? Nunca nem vi. Não, 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 não. Sei. Muito bem. Vocês estão precisando assistir mais filmes da DC, tá? Ele é um personagem da DC Comics. Vandal Savage, exatamente, né? O homem que viveu todas as eras. Bom, então vamos lá. A gente vai precisar classificar eu vou precisar de algumas coisas. Veja, aqui o verbo flexionado é o verbo é, né? No caso do verbo ser. Então, o que ele está dizendo, né? Que ninguém é mais velho que Savage, né? Ou seja, Savage é o mais velho. Todos que vieram depois, né? Já que vieram depois, não é mais velho do que ele, lógico, né? Então, quando é que eu digo ninguém, né? Por exemplo, se eu disser assim, ninguém fez o trabalho, né? Vamos supor, né? Que eu passei um trabalho e ninguém fez. Aí como é que eu posso dizer? A gente diz não todo ou a gente diz não existe. Nego para todo. Então, na verdade, se negar para todos é porque tem alguém. Não existe. Ó, o Zé Carlos falou assim, nego para todo. Mas se eu negar o para todo, eu estou dizendo que tem alguém. Que não são todos, né? Não é verdade que são todos. Então tem alguém. Então é justamente isso. Então, o primeiro aqui a gente vai começar assim. Não existe X, tá? E esse X não pode ser mais velho que Savage. Aí eu preciso de uma variável para dizer que é mais velho. E Savage, né, como ele é um elemento, ele tem uma constante associada a ele. Então, ser mais velho, vamos supor que é V maiúsculo, tá? E esse X, se eu escrever assim, né? Olhando só para essa parte aqui, onde está o meu cursor, aqui eu estou dizendo que X é mais velho que Savage. Mas a frase está negando isso, né? Então essa frase está dizendo, não existe X, tal que esse X seja mais velho que Savage. Tá? Essa seria a nossa frase, né? A frase do item
do item 11, é 11, tá? Muito bem. Pode ter uma implicação aí? Pode. É toda vez que aparecer, então. Toda vez que aparecer, então, você vai usar implica. Poderia haver uma vírgula depois do primeiro x? Em matemática se escreve essa vírgula. Na lógica, né, na lógica pura, né, essa que a gente está usando, não usa. É igual, sim, essa barrinha. Sim, a barrinha é igual a tal que, né? Isso em matemática, né? Matemática usa a barrinha para tal que ou ponto e vírgula. Essa barrinha tá ok, mas aqui não tem isso, tá? Aqui na lógica pura não se usa esse símbolo. Não, aqui não tem. Na verdade, a lógica a ideia da lógica, né? A ideia da lógica é você simplificar ao máximo. Então, ele tenta retirar o máximo de informações. Matemática não, ela já tem a sua linguagem própria, então eles usam aquilo porque já é tradicional. Mas a lógica não, ela simplifica o máximo que ela pode, né? Então, veja, se todo mundo conhecesse lógica desde cedo, né? Muitas das vezes a gente escreveria frases assim, né? Ao invés de escrever frases assim, né? Escrever as palavras. Mas de toda forma, né? Às vezes a lógica precisa ser mais ampla. Às vezes a fórmula escrevendo logicamente, às vezes é mais tem um tamanho maior do que escrevendo assim. Preciso do manual que tem matemática e não na lógica. Você quer um livro só de lógica? Coloca aí de novo na fórmula. Tá, tá aqui. A barra é porque não existe. Esse símbolo aqui na frente significa negação, tá? Onde está a setinha aí. George Boy. Tá. Se. Aí é só se a gente criasse essa lógica. Bom, alguém já está reclamando da hora, tá? Passou 2 minutos. Bom, seguinte, o início da próxima aula a gente começa com os outros exemplos, tá? Quem entendeu tudo e não tem dúvida, só, só tem uma coisa antes de liberar vocês. Eu estava pensando em fazer o seguinte: tem os exercícios, né, lá embaixo, né, no texto, e eu vou só mostrar aqui, tá? Depois eu boto aqui de volta. Lá no exercício do texto, não tem essa parte de lógica, né? Porque é só para dar sustentação à lógica matemática, né? Então, tudo que eu faço aqui, ó, pronto, isso aqui, o livro de lógica é bem assim, ó, né? Alguém perguntou, um livro de lógica. Ela é assim, ó, cheio desses símbolos, mas às vezes nem diz o que é, né? Que no caso aqui são as regras de construção de argumentos, são essas daqui, tá? Ou eu uso dupla negação, ou modus ponens, ou conjunção, e assim vai. Aí tem a linguagem de matemática, a gente vai ver, né? Tem as definições, e era lá, né, e assim vai e tal. Aí tem indução, a gente vai voltar a ver indução, tá? Faz parte desse conteúdo. Aí nos exercícios, começa para provar, né, argumentos da lógica matemática. Né? Aquela parte da lógica pura não cai assim. Eu estou fazendo ainda uma parte introdutória, né, para ficar mais fácil de entender, né. Então, sim, aí a minha proposta, né, é pegar esses exercícios aqui e fazer uma espécie de seminário, tá?
Pelo menos é uma ideia, né? Me veio à cabeça, vocês podem também dizer se isso é interessante. Então, tipo assim, né? A gente pega esses dias de sábado, né? Aí a gente vai fazendo a discussão dos exercícios, né? Vocês dão o nome aqui no grupo mesmo, meio que o que Fernando falou em outra aula. Aí vocês, né, podem até exibir também, né? Vocês já vão tentando fazer os exercícios, né? Aí vocês exibem aqui, né? No caso, eu saio aqui da minha tela, né? E a pessoa, o aluno vai exibir a tela e também eu libero o microfone para ele, ele começa a falar. E aquilo ali seria o trabalho, né? Valendo a pontuação, tá? A gente pode fazer isso também. Que aí fica uma coisa interativa, tá? Porque eu fico só falando, né? E acompanhando a interação, né, na minha cabeça, né? A metafísica que surge na minha cabeça é meio que eu me sinto um pouco dentro de uma sala de aula porque eu imagino vocês na sala falando essas coisas. Tá? Mas aí, se a gente faz assim, né, a metafísica vai mais próxima do real. Né? Aí o que vocês acham? A pontuação da unidade? Não, não necessariamente. A gente tem que fazer pelo menos uma prova. Tá? E outra coisa, eu tenho que avaliar vocês, pelo menos uma questão, todos fazendo e me entregando, e os outros pontos pode ser assim, porque imagine o seguinte, imagina que, no caso a Laura que falou, né, perguntou se podia valer a nota toda. Imagine que a Laura pega uma questão super fácil e ganha a pontuação, né, aí outra pessoa, interessante é não fazer a mesma, né, fazer outra, aí supõe que a outra pega uma casca grossa, né, aí fica, sei lá, né, na avaliação pode precisar de uma ponderação diferente, mas a ideia não é fazer essa ponderação, né, tratar todos de maneira igual. Como seria, né, esse trabalho? Esse trabalho seria exibir a tela. Ó. Eu não estou exibindo a tela, aí vocês exibiriam também. Eu pararia de exibir, vocês exibem a de vocês, tá? Vocês fariam no computador. Pronto, não era para ser a nota completa, de fato. Pelo menos uma questão eu tenho que colocar aqui para vocês, né? Porque eu penso em fazer assim na prova. Eu vou abrir, a gente vai abrir aqui o arquivo, né? Esse arquivo vai ser inédito. Aí suponha que eu digo assim, ó, tá aí a questão, né? Suponha que essa 13 aí é a prova, vamos supor. Aí vocês resolvem e vocês têm o tempo da aula para resolver e me entregar, tá? Aí vocês resolvem e me entregam em PDF, tá? Inclusive eu acho que eu vou montar um Gmail, né? Um e-mail específico para vocês me entregarem nele, né? Aí eu tenho um controle melhor. Bom, eu estou pensando, né? Vou amadurecer, aí amanhã a gente conversa e, e reforça, né, essa questão de como é que vai ser. Ixi, é mesmo, ó, nem pensei nisso. Tá, para quem tem um PC, você faz assim, eu tenho uma dica muito interessante para isso. Você diz assim, você apresenta a sua família, tá? Aí eu quero ver se eles, né, eu acho que se você apresentar a família, eles vão se tornar, você chama, né, os membros. O pessoal vem cá rapidão, ver um negócio aqui no computador. Aí, né, você liga a câmera e diz assim, ó, pessoal, família, eu estou ao vivo, tá? Eu vou apresentar uma questão, essa aqui é minha mãe e tal e tal. E eles vão se tocar que eles vão ter que fazer silêncio. De fato, né? Era bom, era para eu ter ligado a câmera para mostrar ela aqui. Bom, eu acho que vai ser interessante, eu acho que é uma coisa assim que não vai ser árdua para todo mundo, tá? A priori, vamos fazer assim nos trabalhos, só vou... não sei se já seria esse, tá? Eu acho que ainda está pouco assunto para sábado já chegar e fazer isso. Talvez no outro. No outro, eu acho que seria melhor. Porque se for nesse, não contempla ainda os exercícios, tá? Contempla ainda só a parte de lógica. A gente pode até trabalhar isso também como trabalho e apresentação, né? Mas eu acho que ainda temos pouca coisa.
por hora, né? Devagarinho a gente chega lá. Bom, então vou ficar por aqui por hoje, tá? Tomei muito tempo de vocês. Se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, tá? Quem não tem, tá liberado. Nossa Senhora.